Fala, galerinha do Day Trade, tudo certo com vocês, pessoal? Tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Rodrigues e hoje é dia 23 do 11 de 2022, são exatamente agora 2h37 da tarde, tá? Galera, é o seguinte, eu tô com uma operação rolando aqui, tá? Eu até provavelmente vou proteger ela daqui a pouquinho, se chegar no fundo ali no mercado. Mas eu quis alongar um pouquinho o alvo, eu já botei uma saída lá embaixo, lá de uns 1.500 pontos. Por quê? Porque o mercado vem batendo numa região aqui dos 108 mil, ó, há bastante tempo que o mercado vem fazendo esses fundos e ele vem afunilando para baixo. Ó, o mercado vem fazendo um triângulo descendente, tá bom? E por isso que eu prolonguei esse alvo aqui. Essa aqui é aquela conta da corretora Genial, né? Que eu comentei que eu vou deixar para fazer essas operações aqui para vocês. E enquanto a operação rola aí, eu queria, né, propor um bate-papo aqui com vocês. E eu estava pensando hoje o que que leva, né? O que que leva a maioria dos iniciantes a saírem perdedores do mercado? E eu comecei a refletir que como foi que aconteceu comigo e como é que aconteceu isso? Eu conheci o mercado há 3 anos e meio, mais ou menos. Então, durante praticamente 2 anos, eu fui perdedor nesse mercado. Durante praticamente 2 anos, eu fui como a imensa maioria, né? Essa massa esmagadora que perde no day trade. E o que que acontecia? O que que me chama mais atenção, tá? Analisando e conversando com amigos, com pessoas que também estão nesse mercado, na luta, né, no cotidiano, tentando entender, tentando aprender, tentando se desenvolver no mercado. O que que acontece? A maioria das pessoas, dos iniciantes que entram para aquela estatística lá dos perdedores, elas são pessoas, tá, que entram nesse mercado e ficam nele por semanas, por alguns meses, vamos dizer assim, por 3 meses, por 6 meses, por um ano e meio, talvez. Porque essa fase inicial do trader é uma fase perdedora. Todo mundo que começa nesse mercado, há um espaço de tempo de meses, de um ano, vai ser muito difícil ele estar positivo. Por quê? Porque a pessoa não sabe operar, né? O iniciante ele vai fazer coisas que não se deve fazer, como dobrar o número de contratos, como tirar o stop loss, como quebrar a conta e fazer um Pix lá para a corretora com mais dinheiro para tentar reverter esse loss. E o que, que vai acontecer com esse loss do dia? Ele vai acabar aumentando. Então, esse loss que o iniciante está tentando reverter vai acabar aumentando e ele vai comprometer não só o dia, talvez a semana e talvez o mês dele, usando dinheiro que provavelmente era para alguma despesa pessoal, como um aluguel, como uma conta de luz, como a prestação de um carro. E isso vai prejudicar essa pessoa. E no passar dos meses, de talvez um ano, essa pessoa vai acabar desistindo. Por quê? Porque ela veio com aquela promessa do dinheiro fácil. Veio com aquela promessa de que é muito fácil ganhar dinheiro no day trade, aquela promessa de que é só chegar aqui, se estiver caindo você vende, se estiver subindo você compra. E não é assim, tá? O mercado financeiro, o day trade especificamente, ele demanda tempo de tela, ele demanda experiência. E só com esse tempo de tela que você vai conseguir virar, né? O pessoal fala muito em virada de chave, mas com esse tempo que você vai conseguir virar essa fase, vamos dizer assim, essa fase de ser um perdedor para ser um vencedor no day trade. Eu fiz uma demonstraçãozinha aqui, tá? De um gráfico para vocês. O que que acontece? Isso aqui é um gráfico que demonstra o trader, né, financeiramente em relação ao tempo. O que que acontece? Todo mundo quando começa, por isso que o ideal é começar com pouco, tá? E eu já vou explicar por quê. Quando esse trader começa com muito dinheiro, ele é iniciante, o que que vai acontecer com a conta desse trader, ó? Conforme vai passando o tempo, essa conta vai diminuindo, certo? E a maioria dessas pessoas desiste aqui. Por quê? Porque ele quebra a conta
e ele acha que aqui ele já perdeu um ano, né? Já perdeu meses e ele não conseguiu fazer dinheiro, ele acaba desistindo. Então, o ideal, eu sempre falo, para que as pessoas comecem com pouco e com gerenciamento muito afiado, porque esse gerenciamento vai proporcionar que você, quando comece aqui nessa fase de ser um perdedor, você perca pouco. E no decorrer de um ano e meio, você consiga equilibrar essas perdas e ganhos, ó, e comece a ser um empatador no day trade, até que, num determinado ponto, você vai fazer isso aqui, ó. Essa vai ser a sua virada de chave. Você vai passar a ser um vencedor no mercado. Mas observe que esse resultado financeiro, ele está ligado diretamente, né, proporcional, ele é diretamente proporcional ao tempo que você opera. Então, por isso que a maioria dos traders comenta tanto sobre gerenciamento de risco, sobre experiência, para que você não permaneça apenas nesse um ano de mercado e acabe quebrando a sua conta, você acabe quebrando a cara, né, literalmente no day trade, e saia por aí falando mal do mercado. Mas esse mercado aqui, ele é meritocrático. O resultado financeiro aqui que você obter operando aqui vai ser por mérito seu, ou não, né? O dinheiro que você fizer ou não vai ser mérito seu, porque você é responsável por apertar o botão de comprar ou vender. Você é responsável pelas suas escolhas aqui, tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque esse trade talvez vai demorar um pouquinho, e eu acho que esse vídeo também vai ser um pouquinho mais longo, tá? E eu vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aí o resultado da nossa operação, tá bom? Fala, pessoal, voltando aqui a nossa operação. Ainda seguimos posicionados aqui no trade, né? Tem uma coisa que eu queria ter falado antes e eu acabei me esquecendo. Você não sabe quão importante, eu acredito que a maioria de vocês não saiba, o quanto é importante você se portar de maneira profissional, né? Enquanto você está aqui tradando, enquanto você está aqui operando. O que eu quero dizer com isso? Pega algum profissional, algum trader de respeito que você conheça aí pelas redes sociais e tente imaginar esse cara em frente à tela. De que maneira essa pessoa que você admira, ele se porta na frente da tela? Ele vem treinar de pijama aqui, ele vem sem camisa, ele vem de chinelo de dedo. Você encarando esse mercado de uma maneira profissional vai fazer com que você também tenha o resultado de um profissional, porque a maneira que você se porta aqui vai influenciar diretamente no seu resultado também, viu? Um exemplo disso, uma pessoa profissional, ele vai ficar movimentando e mexendo toda hora no stop aqui, na operação, ou ele vai deixar a operação rolar, ele entendeu que foi correta a operação, ele entende que o stop loss dele, o limite, né, de perda dele diário, e tá posicionado de maneira correta, você acha que ele vai ficar movimentando ali? Como você se vê profissionalmente aqui nesse mercado? Gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso também, tá bom? É mais uma dica aí que eu deixo para vocês. Então, eu gostaria de explicar essa operação, porque na verdade eu acabei não explicando ela antes, tá? O que acontece? O mercado hoje, ele abriu aqui, ó, nessa região, tá? Então o mercado não rompeu nem o topo de referência, que seria esse aqui, para a gente pensar em uma possível reversão de tendência, né, para uma alta. Então o mercado abriu aqui, ele seguiu, né, logo na abertura já foi caindo, fez um fundo duplo, tentou romper a máxima e não conseguiu também. O fato é que esse mercado aqui no dia de hoje, tá? Ele está numa grande consolidação, ó. Ele desde ontem ele está preso, né? Está preso nessa região aqui e não consegue sair, né? Ele não conseguiu sair dessa região de topo e fundo aqui, ó. Então, por que eu abri esse trade, tá? Quando o mercado foi, chegou próximo das máximas e voltou a cair aqui, ele rompeu aqui um pivôzinho de baixa e eu entrei aqui mais ou menos, ó, nesse rompimento, posicionei meu stop logo acima. Quando ele deixou esse topinho um pouco mais baixo, eu trouxe esse stop para cá e vou ficar posicionado aqui com esse stop de 350 pontos e pretendo não sair por enquanto, tá? A não ser que o horário aí chegue 5, 5 e meia da tarde, eu vou acabar fechando essa operação. Por enquanto, seguimos posicionados aqui, esperando que o mercado tenha feito aqui, ó,
um topo mais baixo, né, mesmo que tenha feito um falso rompimento lá da mínima de novo, um topo mais baixo para voltar a cair, né, que é o lado da nossa tendência macro, certo? Vou dar mais uma pausa aqui, daqui a pouco nós voltamos. Voltando mais uma vez aqui, galera. 15 horas e 34 minutos e nada ainda da nossa operação andar mais. Eu vou colocar agora, eu marquei uma região aqui, a famosa caixinha, né? Que é nada mais, nada menos que uma zona de lateralização, tá? Ele bateu aqui no fundo uma vez, bateu duas e não rompeu. Então, eu vou proteger a nossa operação aqui em 25 pontos agora, tá? E até porque o mercado está bem lento mesmo agora à tarde, está bem devagar, sem volume, sem volatilidade, praticamente parado o mercado aí no range de 390 pontos aí, ele vai e volta, vai e volta. E agora, se ele bater ali e voltar, eu prefiro ficar de fora dessa operação aqui. E eu vou posicionar, então, aqui o nosso stop gain de 25 pontos, tá? Uh, eu queria comentar sobre uma coisinha aqui, essa parte de gerenciamento de risco, que é a seguinte. Eu poderia ter saído aqui antes, tá? Eu já tinha pego aí 450 pontos e não quis sair. É errado o mercado voltar lá e me estopar depois de ter andado 450 pontos a meu favor? Depende. Depende muito. O que, que você busca? Qual é o seu gerenciamento, tá? Você tem que usar, isso eu já falei em outros vídeos, a matemática ao seu favor. Se tu usa o gerenciamento de risco de 1 para 1, por exemplo, tu tem que ter, no mínimo, né, 51% de acerto para conseguir estar positivo no mercado. Se tu usa um gerenciamento de risco de 2 para 1, então eu tenho que ter uma taxa de acerto menor, porque o meu ganho é duas vezes o meu risco, tá bom? E o que que acontece? Por exemplo, se você não pode, o que não pode acontecer, tá? É você ter um gerenciamento de risco, por exemplo, de 1 para 1, ou de 2 para 1, isso pouco importa, mas que você ganhe, vamos supor, R$ 50 por dia. Aí você operou de segunda a quarta, ganhou 50 na segunda, 50 na terça, 50 na quarta, e na quinta você não aceitar esse loss de 50, se você tiver um loss de 50, você não aceitar e acabar perdendo 250 num dia. Porque isso nunca vai funcionar. Essa matemática nunca vai bater, tu nunca vai conseguir fechar positivo se tu gerenciar o teu risco dessa forma. Tá bom? Vamos deixar mais um pouquinho aqui a operação andar e já voltamos. Voltando aqui, pessoal, tranquilo, ó, tinha uma notícia agora às 4 da tarde, o mercado deu uma rabiscada aqui e acabou nos tirando praticamente por 50 pontos ali, tá? O que que acontece? Quando o mercado sai desse rangezinho aqui de consolidação que eu tinha marcado, ele volta, né, para dentro dessa caixinha. Então, eu acabei protegendo aqui em cima desse topinho e não é mais interessante permanecer na operação. Eu gostaria de explicar aqui para vocês também que esse conteúdo de hoje, a operação em si, é um conteúdo um pouquinho mais técnico, né? Mas eu espero que o vídeo em si tenha agregado algo para você, que esse vídeo possa agregar algo na sua vida, né? No seu desenvolvimento como trader aqui no mercado. Então fica aqui o meu abraço para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.